Oitava aula, hoje já é dia 14/7. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos falar então desse período das cruzadas. A linha cronológica, basicamente, a gente vai passar por todas essas coisas, mas vocês podem ter uma ideia, vai do ano 1000 até o ano 1300, nessa primeira cronologia. Nós já falamos do cisma do Oriente e do Ocidente, né, da divisão da Igreja Romana com a Igreja Ortodoxa. Os turcos seliúcidas, é seliúcidas que se pronuncia, embora estejam J, o J pronuncia aí, é seliúcidas, capturam a Palestina. Aí tem o Papa Urbano II, convoca a primeira cruzada, aí que tem a tomada de Jerusalém, depois tem a segunda, a terceira, até a quinta cruzada, tem Saladino captura Jerusalém, Ricardo Coração de Leão faz um tratado, o reino de Jerusalém. As cruzadas das crianças, nós não vamos falar sobre elas, mas é que foram recrutadas pessoas muito jovens, né, de uns 12 anos, para fazer essa cruzada. E essa queda do Acre, o Acre é um território lá perto de Jerusalém, né, não é o nosso Acre do Amazonas, né? Aqui no Brasil nós temos Belém e Acre, mas são cidades lá do Israel. Então, esse homem aqui, ó, é o Papa Urbano II. Está fazendo um discurso na convocação da primeira cruzada. Tá? As cruzadas significa tomar a cruz. Teve o início sobre essa liderança de Urbano II, né? O objetivo das cruzadas era a expulsão dos muçulmanos da Terra Santa de Jerusalém e dar proteção aos peregrinos europeus que visitavam Jerusalém. Inocêncio III detinha duas armas poderosas, a excomunhão e a interdição de nações. Então, a excomunhão era um instrumento poderoso da igreja. E quem era excomungado da igreja, ele perdia a comunhão com a igreja e não tinha jeito de se salvar. Não tinha outra maneira, tinha que voltar para a igreja. Então, a igreja detinha esse monopólio da salvação. Então, era um instrumento muito poderoso, né? Naquela época que as pessoas eram extremamente religiosas, e não havia separação entre religião e Estado, né? Era uma coisa só. Então, se um rei fosse excomungado, ele perderia toda a sua força e perderia também toda a sua credibilidade diante do povo, né? Então, com isso, ele perderia seu reinado. Então, era muito perigoso. A interdição das nações é que, se alguém não obedecesse, né, à vontade do Papa, ele chegava naquela nação lá e proibia ela de comercializar seus produtos, né? Acabavam ficando isolados lá, iam perder a sua economia. Essas cruzadas eram expedições militares, foi incentivado pela Igreja Católica nos séculos XI até o século XIII, com o objetivo de reconquistar Jerusalém, e não só Jerusalém, mas todos os territórios, né? O território era dominado na época de terras, era denominado como Terra Santa. Para os dias de hoje, equivale ao território dominado pela Palestina. Quem já foi lá em Jerusalém sabe que tem aquela parte dominada pela Palestina, que é Belém, toda aquela parte lá, era lá que era a Terra Santa, né? Até o centro de Jerusalém, que já não tinha mais o templo, que foi destruído no ano 70, né? As ordens militares dos cruzados eram três. Primeiro, a gente tinha os templários, que eram os cavaleiros do templo. Para proteger o templo, Jerusalém, usavam túnicas brancas com uma cruz vermelha. Então, esse que era os templários. Então, esse templo de Jerusalém, certamente não é aquele templo que se viu de Herodes, né? Já estava bem destruído. Mas, mesmo assim, tinha um povo habitando lá, né? Os hospitalários era uma outra ordem. Eram cavaleiros de São João de Jerusalém, criados para cuidar dos doentes e feridos. Usavam túnicas negras com uma cruz branca. Então, os templários
usavam túnicas brancas com uma cruz vermelha. Os hospitalários usavam túnicas negras com uma cruz branca. E os teutônicos era uma ordem exclusivamente alemã, criado para a proteção de todos os peregrinos e a guerra perpétua contra os muçulmanos. Usavam túnicas brancas com uma cruz negra. Então eles protegiam os peregrinos, né, todos aqueles que faziam peregrinação na Terra Santa, né, e tinha também o objetivo de manter a guerra constante contra os muçulmanos. E nessa figura aqui, a gente está até na apostila, a gente tem as três ordens, né? Esse aqui eram os templários, que tinha essa cruz vermelha, né? Túnica branca. Esses eram os hospitalários, os negros, né? Essa aqui era uma cruz de Malta e uma cruz branca, né? E os teutônicos, que era tudo de branco, e cruz preta, muito bonitos, né? A armadura deles. Enfim. Então, as ordens militares eram essas três. A primeira cruzada foi de 1096 até 1099. Então, a gente já está no auge da Idade Média, né? Esse Papa Urbano II que convocou essa cruzada. A primeira cruzada foi proclamada em 95 pelo Papa Urbano II e teve uma importante motivação de natureza religiosa, a reconquista da cidade de Jerusalém pelos cristãos. Os muçulmanos haviam tomado aqueles territórios, então o Papa queria de volta a Jerusalém. Então ele convocou essa primeira cruzada. Primeiramente, né, ele envolvia também os reis das nações para fazer essas cruzadas, mas o apelo era para o agricultor, aquela pessoa que não estava quase que acostumado com a guerra. O apelo era esse, que se eles fossem nessa cruzada, eles receberiam o perdão dos seus pecados e dos seus familiares, né? Já teriam uma morada no céu. Então, para eles estavam obedecendo à vontade de Deus, dita pelo Papa. Então, se eles estavam lá para matar as pessoas, não interessa. O que interessa é que eles estavam fazendo uma obra de Deus, né? Ditado pelo Papa. Então, essa primeira cruzada foi a cruzada dos nobres, né? Então, a intenção era recapturar Jerusalém aqui, tá vendo? Então, eles se reuniram, né? Vários reis de Paris, de Lyon. E essa parte escura aqui era o domínio muçulmano, tá vendo? Então, ele tem aqui, ó, Endessa, Jerusalém, todo o norte da África e o sul da Europa, que era o sul da Espanha, né? E um pedaço de Portugal. Então, provavelmente os meus tataravós nasceram nessa época aqui no sul da Espanha, pelos árabes aqui, né? Na invasão dos árabes. Então, eu tenho um pouquinho do sangue árabe, mas é bem longe. Eu não sou muçulmano, não. Então, essa foi a primeira cruzada. A segunda cruzada é a cruzada do Papa Eugênio III, né? De 1147 a 1149. Então, veja só, essa cruzada, ele teve duas batalhas muito fortes. Uma batalha aqui em Damasco, onde tem um xizinho aqui, e a outra batalha em Edessa, aqui para cima da Assíria. Então, esses eram os territórios que eles buscavam, né, para reconquistar. Então, aqui, ó, os muçulmanos já começaram a perder um pouquinho da influência aqui, né, porque eles conquistaram na primeira batalha. Uma expedição de cristãos europeus, proclamada pelo Papa Eugênio III e pregada por São Bernardo de Claraval. Esse cara também foi um grande sacerdote, né? Em resposta à conquista de Edessa, né? Desse lugarzinho aqui, ó. Em resposta a essa conquista aqui, né? Que os muçulmanos conquistaram esse território. Foi liderada pelos monarcas Luís VII da França, Conrado III da Germânia, e foi um fracasso. Os cruzados não reconquistaram Edessa e deixaram o reino de Jerusalém politicamente mais fraco na região. Então, além deles
de eles não conquistarem essa cidade dessa, Jerusalém ainda continuou ficando mais fraca ainda, né? Então não foi muito boa a, essa empreitada, né? Olha só, mas já estava 1147 a 1149, já havia passado quase 100 anos da primeira lá, né? O único ponto positivo da campanha foi a recuperação de Lisboa em 1147. Nós vimos no mapa anterior que eles conquistaram todo o sul da Espanha e um pouquinho de Portugal. Então, nessa cruzada, eles conseguiram, então, reconquistar Lisboa. A terceira cruzada foi 1189 a 1192, pelo Papa Lúcio III e Clementino III. É lógico que os dois não estavam juntos, né? Porque só podia ter um Papa. Um morreu, depois, quando o outro começou a ser o Papa, ele também participou dessa terceira cruzada. Foi uma reação cristã à conquista de Jerusalém pelo líder muçulmano Saladino, em 1187. Acho que muitos de vocês já assistiram o filme, né, das cruzadas, e Saladino conquista Jerusalém, né? A expedição foi liderada pelos reis da Inglaterra e da França. Foi Ricardo I, que é o coração de leão, né? E Felipe Augusto, além do imperador Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barba-Ruiva, que às vezes conhecia como Barbarossa ou Barba-Roxa, que levou a ser popularmente conhecido como a Cruzada dos Reis. E havia 3 ou 4 reis nessa cruzada, mas não adiantou, né? Saladino saiu vitorioso. Embora tenha reunido inicialmente, né, um grande parte do exército, ela se revelou também um fracasso, né? E foi essa daqui, ó. Teve essa parte azul da cruzada e essa parte vermelha aqui. Então, primeiro eles ficaram ao sul da Turquia e outra foi até o Acre, tentando reconquistar. Mas veja que ainda os muçulmanos lideravam toda essa parte aqui, né? Desde Lisboa e toda essa parte norte da África. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Com o intuito de recuperar o domínio cristão, na Quarta Cruzada, que estava agora sob hegemonia dos turcos otomanos, a Igreja Católica empreendeu as cruzadas para fortalecer uma doutrina religiosa no mundo. Então, a primeira coisa não era somente conquistar os territórios, era conquistar as mentes e também sobrepor uma doutrina católica, né? Entretanto, com a Quarta Cruzada pregada pelo Inocêncio III, os interesses da Igreja Católica seriam desviados pelo Duque de Veneza, Enrico Dandolo. Ele propôs uma incursão até a cidade de Zara, onde hoje fica a Croácia, para tomá-la dos húngaros. Então, aqui, ó, já aparece toda essa parte branca era o Império Romano e essa parte cinza era o Império Bizantino, da Igreja grega, né? Da Igreja Ortodoxa. Então, eles fizeram esse caminho, contornaram, né, toda a Grécia aqui e foram até Constantinopla, né? Essa parte cruzada. A Quinta Cruzada já está em 1200, Papa Inocêncio III, 1217 até 1221. Após o desvio de interesses que caracterizou a Quarta Cruzada, o Papa Inocêncio III propôs em 1215 o empreendimento de uma nova cruzada, através do Quarto Concílio de Latrão, um dos mais importantes eventos da Idade Média, onde reuniram-se líderes religiosos e aqueles que não eram religiosos também, né, para discutir temas condizentes à Igreja Católica. Teve início em 1217, atacaram o Egito. Em 1219, um acordo de paz com os muçulmanos propôs a entrega de Jerusalém aos cristãos com a condição de que eles se retirassem do Egito. Então, o acordo de paz é assim: os cristãos se retiram do Egito e os muçulmanos devolvem Jerusalém, né? Mas não teve tanto êxito também. Então, nessa Quinta Cruzada,
Vocês podem ver que já houve aqui, ó, um recuo do Império Otomano. Essa parte toda aqui da costa aqui da Ásia, né, onde tem Jerusalém e Síria, já estava sob o poder dos cristãos, né? Mas ainda aqui, ó, Lisboa já está fora do Império, mas tem todo o sul da Espanha e o norte da África sobre o Império Otomano, né? Sobre o Império dos muçulmanos. E aqui, ó, o Império da Igreja Ortodoxa já está também, deu uma recuada, né? O Império da Igreja Católica conseguiu toda essa costa aqui, ó, todo esse litoral. Então teve alguns bons frutos, né? Todas essas empreitadas de conquista desses territórios. A Sexta Cruzada, em 1228 a 1229, o Papa era Gregório IX. Foi lançada pelo imperador do Sacro Império, Frederico II, no ano de 1227. Não obteve o êxito esperado e marcou-se por um dos fatos mais interessantes. Ele foi excomungado pelo Papa 2 vezes. Então, a primeira vez ele teve uma derrota que ele não queria lutar, ele queria conversar com os muçulmanos, né? Ele queria fazer uma parte mais diplomático. E com isso o Papa não queria, ele queria que ele lutasse. Como ele não lutou, tentou conversar, o Papa excomungou. Depois ele voltou novamente, conversou com os muçulmanos, teve até algum êxito, né? Mas o Papa também não gostou, excomungou ele de novo, né? Foi para o inferno 2 vezes. Esse Tratado de Jaffa foi assinado em 1229, reconhecendo a soberania dos cristãos por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar. Enquanto isso, os muçulmanos tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. Então, esse Frederico, ele conhecia demais a religião dos muçulmanos, né? Foi com isso que ele teve, então, penetração para poder conversar, poder dialogar e negociar, né? E ele não queria saber de guerrear, não. Então, a rota foi essa, ó, veio de Paris e foi até essa ilha Malta aqui, né? Não, Chipre. Ó, ele veio até aqui o Alexandria e depois foi até o Acre. Então, aqui que é o Acre, né? A sétima e a oitava cruzada são as duas últimas que nós vamos falar. São as cruzadas de 1248 até 1250, até 1270, que é a oitava, né? Foi pelo Papa Inocêncio IV. A rota foi o seguinte, ó. A oitava cruzada veio até Tunis, na África. E a sétima cruzada é que veio para Chipre, e Chipre de novo para o Egito, e do Egito para o Acre. Foi comandada pelo rei francês Luís IX. O objetivo era alcançar o Egito. Eles alcançaram, né? Após algumas investidas, o exército de cruzados conseguiu vitórias importantes e o domínio de alguns territórios, mas a prisão do líder francês fez com que tudo se perdesse, né? O rei foi preso. Em 1270, ele lançou a oitava cruzada, atacou Tunis, como nós vimos ali, né, na África, onde faleceu vítima de uma peste e tornou-se também um fracasso essa cruzada, né? Ele acabou morrendo em Tunis. Em resumo, a gente tem aí na apostila, vocês vão ter esse resumo, né? A primeira cruzada, que foi, aqui nós temos a primeira cruzada, o ano, o Papa, o líder e qual era o objetivo em todas elas, né? Então tem o Papa Urbano, São Bernardo de Claraval não era o Papa, mas ele era um sacerdote muito chegado ao Papa. E Lúcio III, Celestino III, Inocêncio III e Gregório IX, Inocêncio IV. Esses eram os papas que comandaram. Então, começou em 1096, foi até 1270, praticamente 200 anos de guerra, né? E de batalhas sangrentas, né? E tudo era feito na espada.
Então, o que aconteceu depois disso, né? Teve a nona cruzada e a cruzada das crianças, que nós não vamos entrar aqui no mérito delas, tá? Fim das cruzadas. Olha só o que aconteceu. Aqui começa a nascer a lenda e os mitos dos cruzados, né? Os governantes eclesiásticos e também os seculares, né, os reis, estavam ficando alarmados com o poder dos templários. Porque os templários, à medida que eles pegavam o saque de toda a sua guerra, eles acumularam grandes tesouros. Eles tinham muito dinheiro. Inclusive, eles emprestavam dinheiro para os reis, e sem juros. Então, eles adoravam, né? Então, esse rei Filipe, o Belo da França, devia um dinheiro muito forte, né? Muito grande para os templários. Então, com a conivência com o Papa Clemente V, prendeu todos os templários e os seus domínios sob acusação de heresia e adoração ao diabo Bafomete. Aqui que começa, então, a lenda de que os templários estavam associados ao ocultismo e à feitiçaria, né? Mas qual era o objetivo dessa narrativa? Era fazer com que esse Filipe V não pagasse a sua dívida, né? E o Papa, porque esses cruzados eles estavam também muito famosos em todos os lugares que eles chegavam, porque eram homens guerreiros, né? Mas eles eram homens simples, homens humildes, mas tinham muito dinheiro. Então, com isso, mais assim por inveja e por cobiça, né, dos tesouros do Templário, foram então decretado o fim dos Templários. Então, eles foram acusados de adoradores do diabo, né? Bafomete. Em 314, Jacques de Molay, que era o grão-mestre da ordem, né, o último, foi queimado no Pelourinho e a Ordem dos Cavaleiros Templários deixou de existir, pelo menos oficialmente. Então, aí que começa a lenda, né? Depois dessa morte de Jacques de Molay, que era um francês, os templários se dispersaram, né? A ordem dos hospitalários permaneceu até 1800 e pouco, né? Que depois ela foi desfeita. Mas aí começou, então, toda essa lenda de que eles tinham o cálice, né, do Graal, e depois o rei Arthur, né? Que rei Arthur é uma lenda, né? Então, não existiu na história. Então, o rei Arthur, né, que tem o Graal, né, do Santo Graal. Então, começou essa lenda de que eles acharam o cálice que Jesus fez a sua última ceia. Esse cálice tinha um poder milagroso, né, e quem detinha esse cálice poderia dominar o mundo. E eles também falaram que os cruzados também tinham a Arca da Aliança, mas tudo lenda, né? Então, foi com isso que eles falaram que a maçonaria veio dos templários, tal, né? Mas não foi nada disso. A maçonaria praticamente nasceu pelos construtores das catedrais, né? Que eram os pedreiros, e nós vamos falar um pouco deles, né? Não vamos falar dos maçons, nós vamos falar dos construtores. Então, veja só, eles eram acusados de adorar essa figura. Essa figura é uma gravura de Baphomet. É uma gravura de Baphomet. Essa gravura foi feita por Eliphas Levi, que está assinado aqui embaixo. Esse Eliphas Levi é um ocultista de 1800 e pouco, né? E ele escreveu um livro chamado Dogmas da Alta Magia, do qual eu tive a oportunidade de ler numa fase meio negra da minha vida, que eu mexi um pouquinho com o ocultismo. Mas aqui é uma figura interessante, ó, que ele tem uma lua branca e uma lua negra. E aqui, nesse braço, está escrito solve, e aqui coagula. Então, era um caminho de mãos duplas. Esses seios, parecendo seios femininos, era o seio que alimentava a sabedoria, né? Aqui a gente vê os cascos, os pés como cascos de bode, né? E aqui uma feição de bode, o pentagrama, né? E os chifres representando o poder.
esse símbolo aqui das mãos, ele é muito enigmático, né? Tanto para cima quanto para baixo. E são o mesmo símbolo que os papas fazem, os papas e os padres fazem o nome da cruz. Já viram que eles fazem assim, ó, com o dedo? Assim? Então eles fazem assim, ó, nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Então, quando eles fazem assim, essa forma quer dizer, quando está na luz, benedicto, e a sombra é maledicto. Então, é um símbolo da magia, né, que os sacerdotes usam. Eu não sei se eles têm essa noção, não sei qual é a interpretação, mas os sacerdotes católicos, do Papa para baixo, todos eles utilizam essa maneira de fazer a bênção, de fazer o sinal da cruz, né? Então, e esse mesmo sinal está aqui com o Baphomet, né? Um dedo para cima, que é a luz, e o dedo para baixo. Então, tem duas vias. Aqui a gente tem duas cobras, né? Que era um símbolo grego. Então, esse símbolo aqui colocava medo em todo mundo, que era um símbolo que, olha, essa aqui já viu o próprio diabo, né? Então, era chamado Baphomet, que era adorado pelos feiticeiros, né? Então, os templários foram acusados de adorar isso aqui, né? Então, foi uma fake news que fizeram contra os templários para se apropriar dos tesouros deles, né? Foi basicamente isso. E com isso nasceu um monte de lenda, né? Agora, nós estamos caminhando já para o final dessa aula, mas o que acontece aqui? Ó? Os tópicos que aparecem do ano 900 até o ano 1300, além das cruzadas, teve outras coisas importantes nessa época. A primeira coisa é o aparecimento da escolástica. O que é a escolástica? A escolástica substituiu a patrística, que ficou aqui para trás. Quem eram as patrísticas? Qual era o movimento patrística? Era o movimento dos padres, dos pais do início da igreja. Então, qual foi o grande mérito da patrística? Formar uma teologia robusta, uma teologia sistemática e robusta. Então, esse foi o legado da patrística. A escolástica nasce agora com todo esse arcabouço da patrística e colocando em cima desse arcabouço a filosofia grega, né? E principalmente de Platão e de Aristóteles. Com isso, eles começam a formar um grande corpo de doutrinas muito bem embasadas, né, que poderiam ser discutidas com o mais alto intelectual, que eles tinham um poder vigoroso. E o auge da escolástica foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele escreveu uma obra muito importante, uma súmula teológica, acho que tem 10 volumes, e ela é super complicada de ler, ela não é uma leitura fácil. Usam termos muito pedantes, né? Termos muito filosóficos, de algo brilhante, né? Algo brilhante. São Tomás de Aquino, uma obra que teve também como um outro fundamento, que foi que faz parte da patrística, foi o Santo Agostinho, né? Foi um outro grande homem. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino vão ser dois homens que vão também influenciar na reforma, né? Então, essa escolástica aqui serviu para dar uma robustez em toda a teologia católica, né? Que foi capaz de atravessar todo esse período aqui quase que incólume, né? Sem ninguém contestar. Se não fosse o exagero e a ganância, né, dos papas, talvez não precisasse passar pela reforma, né? Então, aqui a gente vai ter homens valorosos como esse Gregório, lembra o Bernardo que nós estávamos falando, né? Inocêncio II, Pedro Valdo, que vai dar origem aos valdenses, né? E os franciscanos e dominicanos, que são duas ordens monásticas
que duram até hoje, né? Nasceu lá na Idade Média, né? Então, essa forma aqui da escolástica foi um divisor de águas. E aqui são as catedrais góticas, que é um tipo de arquitetura, né? Então, a gente sabe que essas catedrais góticas foram construídas com umas igrejas imensas, né? Que não terminou até hoje, a Igreja do Sagrado Coração, né? Acho que eu não sei se é na Espanha, acho que é na Espanha que tem, e não acabou ainda. Quem lê, acho que aquele livro de Dan Brown, ele tem um dos seus livros que eu não lembro agora, não sei se é o Inferno, não sei qual deles, que fala dessas catedrais góticas, né? Então, essas Sagrada Família, né? Sagrada Família. Então, eles colocavam as igrejas numa construção muito alta, de repente, elas começavam a desabar. Então, eles precisavam colocar arcos dos lados, né? Então, a gente pode ver que nessa construção gótica, o que eles estavam fazendo? Estavam buscando o reino de Deus para a terra. Por isso que fazia aquelas catedrais bem altas. Antes, a arquitetura que não era gótica, as igrejas eram grandes, mas baixas, né? Eram grandes e baixas, quase perto do solo. Isso quer dizer que o reino de Deus estava na terra com Jesus, né? Então, a doutrina de Jesus estava conosco e tal. E na catedral gótica, agora, estavam buscando o reino de Deus do alto, né? Por isso fazer aquelas catedrais imensas. Então, esses pedreiros que construíram essas catedrais góticas eram mestres, né, na arquitetura e mestres nas construções. A associação desses pedreiros é que deu origem à maçonaria. Depois eles levaram, através de lendas e através de outras culturas, formaram uma base mais antiga. Então, eles tentaram voltar, né, até o Templo de Salomão, dizendo que Irã, aquele que construiu o Templo de Salomão, foi praticamente o início da maçonaria com Irã, né? Mas, na verdade, não foi. Foi essa construção, essa associação dos pedreiros. Depois teve a associação dos alfaiates, já perto da Revolução Industrial, que deu origem, então, à maçonaria, né? Então, a maçonaria sempre foi contra a Igreja Católica, e os católicos são contra a maçonaria, né? Os mais fervorosos, né? Porque tem padre católico e tem bastante pastores católicos, né? Principalmente das igrejas reformadas, pastores maçons. Pastor católico não. Pastores maçons, né? E a maçonaria, ela foi, né, envolta em várias ordens, e eles estudavam muito o ocultismo, né? E eles estudavam também toda a filosofia, como é até hoje. Eles estudam todo o ramo filosófico e fazem estudos de ocultismo. Então, aquela coisa de ser assim, uma sociedade secreta, no início até que foi, mas hoje já não. Eles têm uma força, né? Que eles mandam na política, são pessoas ricas, mas não quer dizer que todo maçom é rico. E o cara é pobre, ele se torna maçom e da noite para o dia ficar rico. Não é assim, não, né? Quem é pobre lá na maçonaria hoje, fica pobre mesmo. Eles podem ter alguma facilidade em fazer algum comércio, em alguma ajuda deles, mas não é como era antigamente, né? É uma sociedade secreta, mas agora já é bem mais aberta e não está envolto em tantos mistérios como era antigamente, né? Mas eles continuam fazendo seus estudos esotéricos, né? Então, eles praticamente nasceram com a associação dos pedreiros que construíram as catedrais góticas e a associação dos alfaiates. E tanto é que existem duas ordens, né? A ordem de York e a ordem, não lembro mais, acho que é Nova York. E uma tem 33 graus, outra tem menos graus, e assim vai, né? Eu só sei que no primeiro grau da maçonaria a pessoa tem que já negar Jesus. Porque sabe como que é? Quando você vai entrar na maçonaria,
geralmente por convite, né? Então, se você vir aí na internet, venha ser maçom, é que não, é tudo balela, né? Houve muitas dissidências da maçonaria e agora estão fazendo esses apelos aí, né? Mas, na verdade, o maçom verdadeiro, ele convida uma outra pessoa para ser maçom. Ele observa, né, como uma pessoa é, tal. Se ele tiver alguns certos princípios, né? Principalmente do prumo, né? Que significa que o cara tem que ter uma vida correta, né? Pelo menos eticamente. E tem que crer em Deus. Não existe um maçom ateu. E aí, então, ele é levado para a primeira iniciação. A primeira iniciação, ele rasga a calça até perto dos joelhos, coloca uma corda no pescoço, e aí ele vai com o padrinho dele e bate na loja, na porta da loja. Aí, o mestre da loja pergunta: quem é esse profano que vem das trevas em busca da luz? Se o cara que é cristão e tem certeza da sua salvação, como ele pode ser um profano que está nas trevas? Né? Eles falam que é somente algo simbólico e tal, mas a pessoa está, na verdade, negando Jesus. Né? É uma coisa perigosa, né? Então, tem que tomar cuidado para a gente não cair nesse canto da sereia, né? Que às vezes a gente pensa que vai encontrar coisas boas lá e é uma ilusão, somente, né? Então, na primeira iniciação, a pessoa já acaba negando Jesus, né? Então, ele tem que dizer que ele é um profano que está nas trevas, que vai em busca da luz lá na maçonaria. E o outro tópico é o declínio da Idade Média, né? Então, de 1200 até 1450, onde a gente vê a tomada de Constantinopla pelo Maomé II, né? É o fim da Idade Média, né? Então, partindo para o fim da Idade Média, a gente tem Inocêncio III, o Papa, né? O Quarto Concílio de Latrão, que faz uma das últimas cruzadas, né? E em 1300 já vamos ter Wycliffe falando sobre uma certa reforma, né? Sobre a Bíblia e tal, né? Então, já começa o movimento da reforma com Wycliffe. Muitos pensam que às vezes veio lá de Martinho Lutero. Martinho Lutero só colheu os frutos, né? Então, tem o Wycliffe, tem esse cisma aqui, né? Que nós falamos na aula anterior, de Avignon, que ficou um papa na França e outro papa em Roma, né? Tinha dois papas. E esse Martinho V é eleito pelo Concílio de Constança, né? E depois, em 1450, tem o John Huss, o Ganso, né? Que ele também foi queimado, né? Ele também foi uma das bases da Reforma Protestante, certo? Então, com isso, a gente termina a nossa aula sobre as cruzadas. É lógico que foi só um apanhado geral para a gente ter uma ideia do que foi as cruzadas, né? Mas tem muita coisa para ver. Hoje, quando eu publicar essa aula, eu vou publicar também um link do YouTube, que tem um site de história que explica as três cruzadas, né? As três armas, né? Que eram os cruzados, os teutônicos e os hospitalários, tá? E na aula que vem, então, que a gente vai falar sobre deixa eu ver aqui, a gente vai falar sobre a Reforma Protestante. Nós vamos ter uma introdução que eu vou passar mais ou menos, né? Como que foi feito a canonização do Velho Testamento, por que chamou o Velho Testamento, e a canonização do Novo Testamento. É muito importante a gente ter, pelo menos, a noção do que ocorreu, porque a gente vai, a partir da Reforma Protestante, a gente vai ter vários tipos de Bíblias, né? Várias traduções, quer dizer, a Bíblia é uma só, mas as traduções que ocorreram,
é muito importante saber como que era antes, né, a Bíblia. Então, ele vai falar sobre a canonização do Velho Testamento, que quase ninguém fala, né, e do Novo, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas e comentários, sejam bem-vindos. Ô Pedro, como que os templários acumularam esse dinheiro todo? Foi dos despojos, Foi dos despojos. Da pilhagem que eles faziam? Uhum. Entendi. E a coisa dos papas se tornarem figuras políticas e não somente visando a questão religiosa, então foi como lá atrás, quando o cara quis fazer os acordos e tal, aí virou uma coisa política efetivamente. Não. Aquele que fez o acordo não era o Papa, era um rei. Né? Entendi. Então, esse cara... Mas aí, pela sua narrativa, o que eu pelo menos entendi, é que aí efetivamente houve um desvio, né, da Igreja Católica. Ele deixou de se preocupar só com as questões religiosas e a coisa... Então, e isso desde o início da Primeira Cruzada, né? Que teve esse objetivo de reconquistar Jerusalém. Mas o que aconteceu? Quando os cruzados chegaram em Jerusalém, houve uma grande matança geral, né? Eu não sei se foi numa das cruzadas, eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das cruzadas, eles chegaram em Jerusalém, matou todo mundo, matou judeu, matou árabe, matou os muçulmanos, matou todo mundo que via na rua. Foi um rio de sangue. Por isso que você chega em Israel, eles olham os cristãos como, ele fala o quê? São os cruzados. Eles que nos mataram na Idade Média. Foi um banho de sangue. Então, eles tinha até uma coisa muito interessante de um dos cruzados, quando chegou lá, ele falou assim, nós vamos... ele deu a ordem, matem todos, porque Deus conhece quem são os seus. Precisava saber se o cara era religioso ou não, que Deus ia saber. Né? Então, eles mataram todo mundo. Né? Então, foi um banho de sangue, foi uma coisa horrorosa. Os cruzados também morreram muitos, né? Principalmente quando disputaram com Saladino, o rei Ricardo quase perde a vida, né? E isso, os hospitalares é que, na verdade, tinham um grande trabalho. Mas foi uma coisa horrorosa esse período das guerras aí, né? Pedro, dos templários. A primeira cruzada ela durou 33 anos, a segunda 12, a terceira 3, 2, 4. Esse de 33 anos, será que era devido à dificuldade de locomoção na época? Então, tinha dificuldade da locomoção e tinha também a dificuldade de você tomar territórios, né? Então, nem sempre os territórios que eles chegavam lá de peito aberto e entrando e matando todo mundo. Eles tinham certas estratégias, que principalmente cercar a cidade, né? Sitiar a cidade, esperar ela enfraquecer e tal, né? Então, tinha um monte de coisas, né? E tinham tratados de paz, que às vezes não davam certo, e os otomanos nunca honravam a palavra. Isso foi ensinado por Maomé, né? Maomé sempre ensinou que as pessoas tinham que dar a palavra para tapear os outros e fazer tudo o contrário. E são assim até hoje. Então... Mas Maomé é brasileiro? Acho que era. Então, e Maomé... Brincadeira. Começou no ano 600. Já havia 600 anos de cristianismo quando o islamismo nasceu, né? Então, e Maomé não sabia escrever, ele era um analfabeto, né? Ele casou com uma mulher rica, Gadija, e era uma viúva, né? Que custeou todo a sua vida e tal, e ele teve umas visões de uns anjos, ele entrava em transe, né? Provavelmente ficava endemoniado. E aí, verdade. tudo que esse anjo falava para ele, ele transmitia oralmente. O Corão foi escrito bem depois, pela sua segunda geração, é que começou a escrever o Corão. Antes era tudo uma transmissão oral. Oral. Ô Pedro, tem um ponto que eu achei interessante quando você fala de Frederico, que ele está sob a orientação e o comando de um papa,
E é interessante a gente ver que normalmente tudo no passado era conquistado à base da força, né? É um princípio É, um princípio belicoso que sempre existiu. E essa associação de igreja e poder do Estado vem desde a época dos Césares, né? Quando a uhum, igreja está praticamente numa simbiose com o Estado, então esse sentimento de comando, de poder, de autoridade, até para conquistar territórios, é uma coisa praticamente herdada. Mas ouvi que Frederico ele queria fazer uma conversa diplomática muito interessante, porque não era o viés da época, ele estava totalmente contra a maré, né? tá. Seria bom que esse espírito de negociação pairasse no século XXI, né? Pois é, então. E o Porque Papa as não queria pessoas saber não nada conseguem de. conversar mais. O Papa não queria saber de conversa, não. Queria matar os muçulmanos lá, né? Porque os muçulmanos não honravam muito a palavra deles, né? Os tratados feitos com o muçulmano não valia quase nada. Mas a ideia, na realidade, não era fazer acordo, era eliminar os muçulmanos para que É, a fé não crescesse e não assumissem mais territórios, né? Essa era a ideia. principalmente deixar Jerusalém, né? Que era Sim. o cristianismo. Eles sempre foram uma ameaça e são até hoje, né, na realidade. É. Então, e depois que falou que Maomé subiu aos céus num cavalo branco, lá naquela mesquita da esplanada lá de Israel, então lá ficou um lugar santo, né? Então a gente espera Jesus, eles esperam Maomé, né? Então vai ser uma coisa meio esquisita eles construíram outro templo ali. Lá onde está o domo, né? O domo da rocha. O dono da rocha. Aquele... Pedro, e, e a questão lá das cruzadas, na verdade, eram os ortodoxos que tomaram a frente? Como que era? Tinha uma Não, divisão? foram os Era romanos. Os os romanos. romanos? Aham. Os ortodoxos nem, sim, Ortodoxos não nem entraram, vincularam a isso, né? não Ah, tá. entraram na briga, não. Os ortodoxos ficaram na dele lá e era só os papas romanos que lideraram esse movimento. Mas é interessante frisar que os templários eles ganhavam para isso, né? Não é por Ganhavam. eles não Então, iam pela fé porque é, amavam a Jesus nem nada disso. Eles não, eram eles eram primeiro, o primeiro sentimento era esse, eles tinham que ser pessoas humildes, hum, pessoas, assim, bem pródiga, sabe? Eles não podiam ser pessoas ambiciosas, então então, mas aí é que tá. Eles não tinham nada, então eles não tinham ambição e estavam lá para fazer a vontade de Deus, mandado pelo Papa, né? hum. Conforme eles amealharam tanto dinheiro, né? Que aí eles começaram a ficar famosos, né? E Não, tem mas a pergunta é se inicialmente eles eram pagos, financiados pela igreja era para financiado pelos reis. isso. Os reis é que faziam. E tanto é que eles construíram muitas igrejas também lá em Jerusalém, né? Tem uma das igrejas lá perto do poço, da piscina lá de Siloé, né? E tem uma igreja lá que foi construída pelos cruzados. Construíram várias igrejas. Construíram igreja pela Europa inteira, né? É, Saíram construindo. então, e com toda essa perseguição, né, depois da morte dos líderes deles, aí se espalhou. Aí a gente não sabe qual foi o fim. Certo? Agora, eu queria, falando dessa questão de construção da igreja, me veio uma pergunta. Nessas construções góticas e tudo mais, e outras igrejas que eles construíram, tem muitos símbolos maçônicos que foram colocados pelos construtores, certamente, né? Uhum. Mas então talvez é por isso que as pessoas associam a questão da maçonaria aos templários, porque como eles também É, estavam envolvidos com a construção dessas igrejas. tanto é que a maçonaria, o símbolo dela é o esquadro e o prumo, né? Então, que eram os instrumentos de trabalho dos pedreiros. Sim, interessante. Mas depois Mas eles esse processo pegaram... de desculpa. Pode falar. Esse processo de sincretismo, até como o Kiko acabou de colocar, de utilizar símbolos, acho que foi um processo mais que como construtivo e progressivo, né? Uma Sim. vez que havia essa associação, à medida que havia essa aproximação com o Estado, a forma de crer, de professar a fé, muitas coisas que não eram do cristianismo foram sendo incrementadas.
de toda sorte, inclusive de outras crenças, né? Por isso que a gente vê tanta oscilação da forma de apresentar Jesus, das crenças, das próprias doutrinas, enfim. É verdade. Então, o cristianismo não ficou fora do sincretismo. Pegou o sincretismo do judaísmo, do mitraísmo, do Perfeito. Zaratustra, né? Hoje a gente tem sincretismo até de religiões africanas, né? Então, Fato. tem sincretismo de todo lado, né? É interessante, Pedro, que a gente, quando a gente está vendo a história, mesmo que dando essa passada geral, a gente começa a voltar e ficar atento a ter percepção de alguns detalhes que a gente sabe, conhece, mas não sabe nem de onde que vem. Verdade. Né? Pode ser algumas curiosidades, mas que a gente já percebeu em algum momento, mas a gente não sabe explicar por que se faz dessa forma. Eu já levantei essa... Desculpa te interromper, Rubens. Eu vou voltar Nada, mais fica à vontade. vou voltar mais lá atrás ainda. Eu já levantei essa questão com o Pedro numa outra ocasião. Eu tenho um questionamento de o quanto de influência os judeus, que são a nossa base, sofreram enquanto estiveram 400 anos como escravos. O quanto essa cultura foi influenciada. Ah, certamente. Quando eles saíram do Egito, eles eram egípcios, né? Porque o Brasil tem 500 anos, né? Então, todo mundo aqui é brasileiro, quando vai sair para algum lugar, a primeira coisa pergunta é sobre a feijoada, né? E os egípcios, quando saíram, Israel, quando saiu do Egito, a primeira coisa que eles perguntaram foram da cebola dos egípcios. Então, muito difícil mesmo a influência. Mas acho que a influência pior não foi no Egito, foi na Pérsia. Porque aí a influência religiosa da Pérsia que teve uma grande influência no judaísmo. Um exemplo. Inclusive Por exemplo. Por exemplo, o judeu acreditava, não acreditava no diabo, né? Porque quando Saul era atormentado, ele falava assim, o espírito mal da parte de Deus atormentava Saul. Então eles acreditavam que Deus fazia tanto bem quanto o mal, como está escrito em Isaías. Eu criei e crio o mal, né? Mas essa tradução tá correta? Está correta. Aí, onde aparece a figura do diabo? Em Zaratustra, no masdeísmo, né? Que fala que Deus, o Deus Mazda, o Senhor, né? Da religião do Zoroastro, era um Deus supremo e depois tinha o seu irmão chamado Arimã. Esse era um Deus mau, né? Que criou o mal e tal, e tentava superar o Deus bom, que era o Mazda. Mas o Deus Mazda, o Senhor Mazda, no fim ia suplantar Arimã, né? E com ele a gente tem aquela crença católica do caramba, que não vai para o inferno, vai para o purgatório. Purgatório. Então, tanto quando eles escrevem o livro de Crônicas, o livro de Crônicas foi escrito depois que eles vieram da Pérsia, né? Aí, quando a gente lê o livro de Reis, fala assim, então o Senhor impulsionou Davi a fazer a contagem dos israelitas. Os Crônicas falam, o diabo incitou Davi a contar, porque já era uma visão que eles tinham dos persas, entendeu? Então, quando é escrito o livro de Crônicas, tem uma influência persa violenta, né? E os cristãos também, né? Como eu falei, que aquela auréola aqui na cabeça dos santos também é de influência de Zaratustra, né? E tantas outras coisas, muita influência, né? Sobre várias coisas, né? A influência de Israel com as outras religiões pagãs também tinha. Quem era o filho do homem que vinha sobre as nuvens? Era Baal, né? E depois foi sendo para Jesus, né? Mas é uma influência de outras... Esse sincretismo acho que é natural das... Então, quem andava sobre as nuvens também era Marduk. Marduk caminhava nas nuvens, né? Vinha nas nuvens com os raios nas mãos, né?
e capturava seus inimigos. Ele que destruiu Maat, né? A deusa que queria devorar os humanos, né? Então, se a gente ler todas essas mitologias, ou se não, se você fizer um estudo de religiões comparadas, você vai ver que uma influencia na outra, né? Isso porque a gente não está citando a filosofia indiana, que aí você vai ver o que é inspiração e o que é influência de coisa que tem. Então agora o Zaratustra, ele influenciou em muitas coisas, né? Ele influenciou a Índia, influenciou a Roma, né? Com o mitraísmo também é derivado de Zaratustra, né? E o exército todo romano adorava Mitra, né? E Constantino também era o pontífice de Mitra. Então, todas as influências derrubou muitas coisas, construiu várias coisas. Então, agora, o que resta para nós, né, como cristãos? Entender muito bem como foi formada a Bíblia, né? E ter a certeza, né, de que essa palavra que entrou em nós, o que ela proporcionou? Ela proporcionou algum engano, né? Houve uma grande mudança de vida e houve também um contato com as coisas divinas, que as outras religiões não proporcionam, né? Então, por exemplo, a religião de matriz africana, os deuses estão sempre presentes com os homens, né? Querem sacrifícios e tal, tal. Então, a experiência com o divino, ele está muito ligado às coisas aqui da Terra, na matriz africana, né? A matriz dos ocultistas estão ligados à sabedoria. Então, a pessoa precisa entender, ser iniciada em todos aqueles complexos rituais, né? Entendimento de filosofias e tal, para ter uma pequena essência do divino, e ele tem que ter um cuidado danado. Por quê? Ele pode descascar. Esse descascar, o que é? Ele desvia a rota. Às vezes ele está procurando o bem, mas ele acaba caindo no mal. Então, o bem e o mal estão juntos, né? Tanto é que aquela árvore da vida da Cabala tem os dois caminhos, né? Que alguém faz uma meditação pela árvore cabalística, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter alguém cuidando dele, porque ele pode subir por um lado errado da árvore na meditação e ele pode descascar, né? Então, a gente vê todo esse tipo de engano e todas essas coisas, e em Cristo não, né? Em Cristo a gente vê que é o mais simples possível, né? A Bíblia fala que ele está com o abatido de espírito, né? As pessoas simples, né? O reino de Deus está com os simples. Então, é lógico que Deus se utiliza das pessoas sábias, como o Espírito Santo se utilizou de Barnabé e Paulo, né? Falou assim, havia em Antioquia mestres, né? Então, esses mestres é que foram escolhidos para levar o evangelho. Então, não quer dizer que é somente os pobres, os simples, né? Deus utiliza de todas as coisas, precisou desses mestres. Mas o reino de Deus chegou até nós, e ele não é de uma forma visível. Mesmo antes de Jesus, Pedro, Deus sempre quis se encontrar com a gente, né? E não mandou fazer catedral, mandou fazer uma tenda, a coisa mais simples do mundo, para se encontrar com a gente. Vocês fazem uma tenda que eu vou me encontrar lá com vocês, que era o tabernáculo. Então, mas era voltado exclusivamente para Israel, né? Sim. Exclusivamente para Israel. Então, com Jesus, abre o leque, né? E ele sim. Humilde e tal, com mensagem simples. Qual era a mensagem de Jesus? Qual era o sermão dele? Arrepender do reino de Deus. Só isso. Nem três. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então essa que é a grande diferença, né? E tem uma grande transformação aqueles que entendem a mensagem de Deus. Porque muitos que estão, às vezes, na igreja e tal, não entendem muito qual é a mensagem, o cerne, né, da palavra de Deus, que é a transformação de vida, né? A gente pensa que é somente a resolução de problema, curar enfermo, não sei o quê, tirar o marido das drogas, tirar da cadeia, mas é muito mais que isso, né? Então... muitos... Paulo, por exemplo, ele morreu aonde? Ele morreu na cadeia, né?
todos o que nós estudamos lá, ninguém teve vida fácil, né? Todos viveram vida ruim. Eu lembro lá o livro de Atos, acho que lá no capítulo 20, por ali, assim, Paulo está lá, ele vai descer para Jerusalém. Aparece um profeta chamado Ágabo e fala assim, vai acontecer assim quem for o dono desse cinto, e amarra Paulo, né? Assim, então não desça para Jerusalém porque você vai ser preso. Se fosse eu, o Senhor me avisou, me deu um grande livramento, então eu não vou para lá, porque o Senhor me avisou, não foi? Mas o que Paulo falou? Se for para eu morrer, eu vou do mesmo jeito, porque minha obrigação é essa. Não interessa o que Deus falou, ele já sabia qual era a sua missão, né? Bem muito diferente do que a gente vive hoje, né? A gente só quer viver nos livramentos, né? Nos livramentos e nas bênçãos. E a vida cristã não é só de livramento e bênção, né? Muitos naquela época falavam que Jesus Cristo era essênio. Então, ele provavelmente deve ter podia ter até algum conhecimento, né, com os essênios, porque parece que João Batista era essênio mesmo, né? Então, Jesus pode até ser que caminhou uma certa parte da sua vida. A Bíblia não fala, livro de histórias não falam, tanto é que existe um esforço terrível para saber sobre Jesus histórico, né? Eles não podem se basear nos evangelhos porque são tendenciosos para a ciência, né? Então eles precisam de testemunhos externos para autenticar a existência de Jesus. Então hoje a ciência não tem mais essa dúvida. Então agora o que tem muita especulação. Então falam que Jesus era essênio e tal, é uma grande especulação. E o que pregavam os essênios? Então o que eram os essênios primeiro, né? Os essênios faziam parte da dissidência dos macabeus. Os macabeus, eles, além de ser uma linhagem, né, de sacerdote, eles tomaram o poder, né, de Antíoco Epífanes no ano 160. E eles começaram, então, criaram uma dinastia chamada Dinastia Asmoneia. E os asmoneus que estavam, então, liderando a nação. E não era a função deles. Eles eram sacerdotes. Então, os sacerdotes mais radicais se separaram de Jerusalém. Se separaram e se retiraram lá para Qumran, né, onde ficou a maioria deles, e começaram, então, a desenvolver as suas tradições, né, e se preparar para a luta para vencer os romanos, né? Então, eles eram sacerdotes que tinham os seus rituais de banho, de purificação, e tinham os rituais de admissão na ordem. Se alguém quisesse ser essênio, passava por uma iniciação, né, de purificação, né? Então, eles acreditavam que eles iam lutar juntamente com os anjos para destruir o Império Romano, né? Então, existiu, depois que essa descoberta dos escritos de Qumran, eles encontraram o rolo da guerra, né? Encontraram vários tipos do livro dos essênios que preparavam os essênios para muitas coisas, e uma delas era vencer o Império Romano. Só que na hora de fazer a guerra contra os romanos, os anjos deram WO e eles morreram todos, né? Com o exército romano, lógico, né? Os anjos não vieram. Lembra aquele filme dos elfos? Né? Então eram os elfos que iam para chegar para lutar, mas não chegaram. Então, mas o que eles pregavam essencialmente era isso, que o sacerdócio estava corrompido em Jerusalém. Não acreditavam mais no templo. Então eles se retiraram e fizeram sua própria ordem, né? Por isso que eles compilaram, né, vários livros do Tanakh, né? Depois que descobertos, eles foram comparados com as traduções e viram que tem poucas variações, né, dos livros que eles compilaram. Mas não compilaram somente o livro da Bíblia, do Tanakh hebraico. Eles tinham seus próprios livros, né? E um deles era o rolo da guerra, o rolo do templo e várias outras histórias dos essênios, né? E eles eram pessoas praticamente não se casavam, né? E tinha a sua ordem lá, uma coisa muito rigorosa.
porque eles estavam dissidentes do Templo de Jerusalém. Tá certo? Já era meio uma ideia de monastério, né? Praticamente. Só que não era um tipo de monastério como os católicos, né? Sim, entendi. Pedro, que isso me chama muito a atenção, que eu venho trazer para mim, que eles tinham uma paixão, errada ou certa, eles tinham uma paixão. Que é isso que quando a gente chegar lá nas reformas protestantes, no avivamento, que eu acho que a gente tem que buscar hoje como cristão é estabelecer o reino de Deus e ter essa mesma visão que eles tinham, né? Que eles tinham uma visão errada ou certa, mas eles iam com toda a garra. Paulo, ele passou por um monte de coisa, ele morreu na cadeia, mas ele morreu feliz, porque ele tinha uma esperança e ele sabia, e esse tem que ser o nosso sentimento, né? Quando você tem uma visão, e a gente tem a visão certa de Deus, de estabelecer o reino de Deus, de verdade, de fato, você tem que ter isso que esses caras tinham, né? É verdade. E ele tinha, assim, a noção, né, da sua missão. Ninguém podia, porque ele dava livramento, porque ele dava aquilo. Às vezes a gente se desvia porque vai ganhar um salário melhor, né? Às vezes a gente abre mão de certos princípios para criar algo efêmero, né? Então, então é uma coisa. Eu vou mais prático. A gente deixa de ir à igreja ou a um compromisso para adorar a Deus ou coisa do tipo, porque está chovendo, porque está frio, porque está isso, porque está aquilo. Bom, às vezes eu deixo, né? Tá muito frio, eu não vou. É porque você já tem idade, então você não pode. Eu já estou no grupo de risco. Tem coisas piores, Kiko, né? A gente às vezes deixa uma pessoa que está com uma dor grande do lado e vai embora e a gente tem a resposta para isso. Não é? E a gente não dá, né? Pois é. E esses caras, eles tinham isso, eles tinham uma missão. A gente tem que ter essa missão, né, no coração. Não se poupavam, né? Não se poupavam. Então, eu acho que, para mim, estar estudando a história da igreja é marcar uma outra história a partir de mim, da gente que está aqui, de um reino de Deus estabelecido, principalmente na nossa nação, né? E que a gente começa na nossa casa, na nossa vizinhança. Eu fico muito feliz se eu conseguir despertar 10 paixões em todos os que estão aqui, 10 pessoas apaixonadas, já fico muito feliz. Essa aula de hoje me deixa assim com aquele, não sei se porque eu sou colérica, né, com aquele espírito de guerra. Eu tô ouvindo a Anaísa falar e estou aqui pensando em que momento é que a gente, como crente, se deixou influenciar e o comodismo e o conforto e o não me incomode passou a fazer parte do nosso comportamento. Porque é isso que a gente vive hoje. O individualismo. Por favor, não me incomode. Você é meu irmão, mas você, por favor, não me... Você sabe que eu e Naísa, a gente é irmão de sangue, né, Naísa? Eu também... Eu já acho um absurdo esses pastores ser rebanho, que tem só o título, mas não cuida de ninguém. Eu já falei isso lá, Martini. Falei, que esses pastores ser rebanho que tem o título e não cuida de ninguém? Entrega o título, entendeu? Porque a gente vive isso. Se ele entrega o título, ele tem que entregar o salário, aí é difícil. Entendeu? Porque você vai procurar, agora não dá que eu estou ocupado. Que pastor que é esse? Faça por favor. E daí para mais, né? Pronto, falei. Desculpa aí. Tá certo. Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Eu fiquei muito feliz em ter vocês aqui. Na aula que vem vai ser muito legal estudarmos a formação do cano do Velho Testamento. Vocês vão saber por que se chama Velho Testamento. A gente já sabe, né, em teoria, o que é. Mas como ele foi formado, tal, vai ser uma aula muito boa. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, fico muito feliz. Nós temos agora 29, já estava com 30 e poucos, né? O pessoal acho que já vai saindo. Mas eu estou muito feliz de ter vocês com a gente aqui. E se a gente chegar com esse número até o fim, eu estou muito satisfeito, muito feliz. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus pelo teu amor, a tua misericórdia, que a paixão pela tua obra, a paixão, ó Deus amado, pelas coisas espirituais possa renascer em cada um de nós e cada um possa ter, ó Deus, a consciência da sua missão aqui na terra,
para levar a tua palavra e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Amém. Boa noite.